de faculdade que me é conferida, em nome da Assembleia Representativa do Povo de São Tomé e Príncipe, na qualidade de Presidente da Assembleia, proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe. Há 45 anos, a histórica Praça da Independência, na cidade de São Tomé, era o palco da euforia de um povo com sede de liberdade. A colonização portuguesa durava 504 anos. Vai subir no mastro o símbolo da nova pátria, o símbolo do novo país. Momento verdadeiramente emocionante para a reportagem. Momento emocionante para o povo da nova nação. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. O Biro Político do MLSTP encarregou-me de transmitir que decidiu, por unanimidade, na sua sessão de trabalho de 9 de julho, investir o camarada Manuel Pinto da Costa, secretário-geral do MLSTP, no cargo de Presidente da República e Chefe de Estado. É o momento mais emocionante da minha vida. É o momento em que finalmente nós nascemos como uma nação. E nós temos consciência daquilo que nos espera, do trabalho que nos espera, para que verdadeiramente nós consigamos, através de um trabalho árduo, merecer essa liberdade que nós acabamos de conquistar hoje. E eu estou absolutamente em crer que todo o nosso povo estará conosco, que todo o nosso povo tenha consciência desse momento. E nós conseguiremos com ele construir uma pátria nova, uma pátria onde todos os homens de São Tomé e Príncipe serão felizes. Era o primeiro passo para a materialização dos ideais dos protagonistas da luta de libertação nacional iniciada na década de 60. Miguel Trovoada, um dos destacados membros do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, foi o autor da bandeira nacional. A emoção foi grande a ver descer a bandeira da colonização, temos que dizer a verdade, e ver subir a bandeira, no mastro a bandeira de São Tomé e Príncipe. E não é uma questão de pouca modéstia, falsa modéstia, mas é preciso que se diga que a minha emoção foi por isto, mas foi também pelo facto de, a circunstância da história, eu ter sido realmente o autor da bandeira nacional. São Tomé e Príncipe conquistava sua independência total, ou seja, independência política e econômica, e Manuel Pinto da Costa assumiu a liderança da jovem nação. Depois de tantos anos de escravatura, esse foi um dia de liberdade, né? Nós sentimos realmente, depois desses anos todos, finalmente somos livres. 2 meses depois, deu-se a nacionalização das propriedades agrícolas deixadas pelos colonos portugueses numa cerimónia pública na Praça Yongato, presidida pelo líder da nova nação. Camaradas, hoje, dia 30 de setembro de 1975, será uma data escrita com letras de ouro na história do povo de São Tomé e Príncipe. Porque, com efeito, o nosso povo, reunido aqui em Assembleia, irá tomar hoje decisões importantes para o desenvolvimento, para o progresso geral do nosso povo. Temos ou não temos o direito de nacionalizar aquilo que nos pertence? O que é que a Assembleia Geral do nosso povo decide sobre a roça Rio Douro, Valflor? O que é que vamos fazer dele? A Companhia Agrícola Ultramarina, o que é que vamos fazer dela? O povo soberano decidiu mais uma vez e a partir de hoje é nossa. A Sociedade Agrícola Terras do Monte Café. O povo decretou e eu promulgo. A partir de hoje é nossa.
Passadas 4 décadas e meia, economistas, analistas e antigos dirigentes divergem-se quanto à decisão da nacionalização das roças em apenas 2 meses depois da independência. Foi uma decisão estritamente política. Não teve qualquer base económica, não teve qualquer base, chamemos, científica. Teve que ver única e exclusivamente por critérios ideológicos, por critérios de orientação política. Portanto, era fundamental nacionalizar as terras para que o governo pudesse prosseguir com a sua ideologia política e económica de reforma agrária. Essa classe média santomense não conhecia roças, porque não havia intercâmbio. Aos sábados e domingos, ninguém visitava a roça, era preciso autorização para ir à roça Aguizé, Rio do Ouro, Monte Cafessa. Certo? Ninguém visitava. Em casa uns dos outros, jogando as cartas, comendo e bebendo. As roças coloniais pertenciam às empresas, que todas foram nacionalizadas em Portugal. Banco Nacional Ultramarino, CUF, são todas empresas que foram nacionalizadas em Portugal. Do meu ponto de vista, se a orientação fosse no sentido de manter uma economia capitalista virada para o mercado, não havia qualquer necessidade de nacionalizar as roças. Mas como a opção foi no sentido do socialismo, uma economia de planificação central, obviamente que a decisão de nacionalizar as roças era inevitável. Para nós que acompanhamos o processo, estávamos absolutamente convictos que haveria realmente um plano para que essa nacionalização fosse proveitosa, ou que rendesse em crescimento econômico. Criamos um corpo de direção das roças com gente muito jovem, quadros técnicos, alguns recém-formados, outros nem teriam formação, portanto, adequada para dirigir uma roça, e a falência começou a vir daí. Nos anos 80, São Tomé e Príncipe já tinha perdido a capacidade de suportar as suas próprias despesas. O país passou a depender em cerca de 90% da ajuda da comunidade internacional. Não podemos dizer que a liberdade que nos trouxe o 12 de julho, o sucesso ficou conquistado. Porque a nível econômico e a outros níveis, o país não conheceu o desenvolvimento. Isso não correspondeu à expectativa mesmo daqueles que lutaram. É só para quem vive nesse país e tem mais ou menos um pouco de conhecimento, mesmo a Alda do Espírito Santo, que foi uma grande lutadora, foi promotora do hino nacional, pelo historial que se vive hoje após o desaparecimento físico dela, ela praticamente morreu decepcionada porque não conseguiu atingir os objetivos que esperava com a independência. E para além dela, se nós tomamos em consideração muitos combatentes, considerados combatentes, aqueles que lutaram durante a independência, quase todos eles hoje estão relegados a misérias, a miséria, e com uma situação muito difícil que nós não podemos esconder. Depois da independência, os nossos dirigentes, por questões políticas, por questões de fazerem depender o país do poder político, não investiram e nem incentivaram aquilo que é essencial para uma sociedade, que é o privado e a própria economia do país. E hoje nós continuamos a ter um país que depende mais que 90% da ajuda externa. Isto é grave. É grave porquê? Porque nós tivemos apoios em todos os quadrantes para podermos sustentar a nossa economia. Nós tivemos apoios em todos os quadrantes para estruturarmos o país, para criarmos infraestruturas que pudessem sustentar o país. E hoje eu preferia que o país estivesse endividado, sim, mas que nós tivéssemos essas infraestruturas, que nós tivéssemos uma economia que estivesse a funcionar e que nós não dependêssemos dos tais 90 e tal % da ajuda externa. E com o problemática que nós temos hoje do Covid, e não só, mas com os problemas econômicos que afetam o mundo, nós temos um futuro muito interrogado. A crise não é só econômica e política. Os valores sociais também estão em queda constante. Pegamos alguns valores morais, alguns valores da sociedade. Nós perdemos. Falamos de valores sociais, valores morais. Falamos
da educação em si, temos perdido alguns valores da educação. Temos o valor político. Falamos da política nacional. Nós temos uma política que não vai de acordo com aquilo que nós queremos para uma nação. Então é necessário nós refletirmos bastante sobre a independência nacional. Porque ser independente apenas e o povo viver em extrema dificuldade não basta. Porque acredito que o país, que aqueles que lutaram pela independência, o país que eles preconizavam, o país que eles sonharam depois da conquista da independência, não é este, se calhar, que nós temos, não é este que nós temos hoje. São Tomenses não conseguiram se encontrar para valorizar a tal independência. Portanto, e passados 45 anos, é o que é. É a divisão que se assiste na sociedade, é um país que passou a ser vendedores de quadros e cérebros. Temos hoje muita gente com muita qualidade, muita capacidade, mas fora do país. Porquê? Porque o país não conseguiu se organizar devidamente para que essas pessoas pudessem estar aqui para dar o seu melhor e fazer crescer esta nação. Portanto, independência é algo muito bom, mas é preciso que os são-tomenses reflitam o que é que eles pretendem realmente com a independência, se é que não conseguiram até hoje, pelo menos daqui para a frente, o que é que eles como é que eles poderão interpretar essa independência e fazer avançar o país? Nós criamos um país, e pode ser forte isso que eu vou dizer, mas nós criamos um país para uma meia dúzia de são-tomenses que têm vivido bem. E são pessoas que nunca tiveram nada, que os pais não deixaram riqueza nenhuma, mas que vivem daquilo que se conseguiu construir em São Tomé e Príncipe, que é viver com base no orçamento do Estado, com base naquilo que o Estado cria e usurpando muitas vezes aquilo que o Estado tem, ao invés de pegar naquilo que o Estado tem e tentar distribuir e tentar criar riqueza. A corrupção, o nepotismo, o ódio e a vingança abafaram os ideais de desenvolvimento lançados a 12 de julho de 1975 na histórica Praça da Independência. Em 30 anos de regime democrático instalado a partir de 1990, o país de 1.001 km² e pouco mais de 200 mil habitantes conheceu perto de 2 dezenas de governos. Em média, um governo em cada ano e meio. A instabilidade é propositada porque facilita a corrupção. E porque um governo estável faz o seu trabalho e permite prestar contas. E nós em São Tomé, a instabilidade que nós temos tido tem permitido que a corrupção continue a dar o salto. E se nós formos a ver em São Tomé e Príncipe, são praticamente os mesmos dirigentes que têm os N bens do país hipotecados e que nada fizeram. E eu tenho dito a muita gente o seguinte: se estes dirigentes tivessem ficado com esses bens, essas roças, as lojas e por aí fora, e tivessem investido no sentido de multiplicar, no sentido de criar empregos e por aí fora, eu seria o primeiro a os aplaudir. Mas o que nós verificamos é que as roças estão sem nenhum investimento, as infraestruturas estão a ser degradadas, as casas das empresas agrícolas que praticamente pertenciam, não sei se ainda hoje pertencem aos grandes dirigentes do país, estão todos no estado de degradação total e ninguém faz nada. Nós já temos zonas de praias que são praticamente privatizadas pelos nossos dirigentes. Eu acho que isso é muito mau exemplo para a juventude. Chegou-se a um momento em que, culturalmente, em vez de criar uma elite capaz de desenvolver e fazer avançar a sociedade, vai-se recriar elites ansiosas de enriquecer depressa e muitas vezes sem caráter e sem valores morais que permitem ver como pertencente a uma sociedade que precisa de avançar. Os interesses pessoais e de grupos conduziram São Tomé e Príncipe a uma bipolarização política, no entender do analista Liberato Muniz, muito nefasta para o futuro e o desenvolvimento do arquipélago encravado no Golfo da Guiné. Essa bipolarização, ao invés de ser positiva, é violentamente negativa, porque é uma bipolarização que persegue as pessoas. Ou seja, conforme um partido está no poder, o outro não tem lugar, e mais que não ter lugar, as pessoas são
automaticamente perseguidas, ou seja, supostamente perseguidas, porque todos os indícios que se faz nesse sentido dá a impressão de perseguição às pessoas. Eu dou-lhe um exemplo. Há pouco tempo estava o ADI no poder e nós vimos que quase toda a gente de outros partidos, MLSTP, PCD, por aí fora, foram afastados daquilo que é a estrutura geral do Estado, por aí fora. Hoje, eu pergunto também uma coisa: será que as pessoas do ADI são todas incompetentes? É que nós temos hoje uma nova maioria no poder e nós não encontramos pessoas que nós conhecemos competentes, com reconhecido mérito do ADI, a ocuparem lugares de destaque, de produção em São Tomé e Príncipe. Isso, para mim, diz-me que nós criamos um país bipolarizado que não vai dar o salto. Então, eu acho que ou nós encontramos uma terceira via para nós arrumarmos de vez com isso que está a acontecer e conseguirmos fazer o equilíbrio de aproveitar as pessoas que estão do lado do ADI, que são boas, do MLSTP, do PCD, da sociedade civil, e construir um país sustentado, ou então nós vamos estar a criar um país em que, por influência financeira, vamos estar a comprar pessoas para termos ou o lado A ou o lado B no poder e a praticamente, digamos assim, gozar com todo o São Tomé e Príncipe. Isto eu acho que é inadmissível. Eu acho que tanto as pessoas do ADI como as pessoas do MLSTP, do PCD, Sociedade Civil, do UDD, por aí fora, têm que abrir os olhos e verem que isso está errado. Nós não podemos estar a criar um país à espera dos partidos políticos para perseguirem os outros, não fazerem praticamente nada de bom para o país e quererem estar no poder simplesmente por estarem no poder. E essa bipolarização ainda criou outra coisa muito grave. Tem incentivado a incompetência simplesmente por fazerem parte dos partidos políticos e tem colocado de parte pessoas com mérito, com competência reconhecida, simplesmente porque não fazem parte do partido e muitas vezes até porque, mesmo fazendo parte do partido, não sendo do grupo, do núcleo duro que está no poder, não têm lugar. E eu acho que essa independência não pode continuar a ser assim. Nem que nós tenhamos de tomar uma segunda versão da independência com uma revolução no país. Eu digo revolução no sentido de mudar mentes, no sentido de mudar a forma de ser, no sentido de mudar a forma de fazer e de estruturar o país. Porque a forma como nós temos sido e como nós temos feito as coisas em São Tomé e Príncipe não pode ser bom. Eu não posso estar num país em que simplesmente por ser amigo do meu irmão ou do meu tio ou de uma outra pessoa que esteja no poder, eu não o posso criticar, não o posso questionar, não posso dar a minha opinião porque automaticamente eu sou conotado como alguém que está contra. E se fosse por estar contra porque realmente as pessoas têm argumento, muito bem, não, é estar contra porque não vai simplesmente de encontro àquilo que eles estão a fazer para os seus grupos e não para o país. Passados 45 anos de independência, os cidadãos santomenses perderam a confiança nos políticos e nas instituições que suportam o regime democrático. Em Santo Tomé não há interesse público. Não há valores partilhados. Cada um defende os seus princípios. Os partidos criam uma espécie de estruturas em que as pessoas se defendem contra o exterior, mas que parece que há guerra entre os partidos sem ver o interesse comum. A forma como os dirigentes políticos têm feito simplesmente têm transferido o poder e a forma de pensar permanece. E quando a forma de pensar permanece, nós estamos a dizer que o futuro será igual, porque aqueles que fazem coisas iguais, a resposta será sempre igual. Então, hoje nós não somos muito crentes naquilo que é a mudança, porque a mudança deve ser feita pouco a pouco. E não aconteceu até hoje uma mudança. Não é normal nós termos uma comunicação social totalmente dependente de um governo e que o governo até se calhar com pessoas jovens, que alguns desses são professores que noutra hora diziam algumas coisas que nós pensávamos que eram verdade, que o futuro que hoje seria diferente ao passado que eles tanto reclamaram. Mas acredita que não é normal nós vermos algumas coisas, como falei da comunicação social inicialmente, que
totalmente dependente do governo, não faz um trabalho de casa como deve ser. E aproveito até digo outro aspecto. Por exemplo, agora como nós temos o sistema de pandemia, veio deixando muitas coisas. Por exemplo, que nós não estamos preparados para quase nada. Então, a situação política atual deixa muito a desejar. A justiça é outro pilar da democracia que também deixou de merecer a confiança dos cidadãos. Todos os governos, pelo menos desde a democracia, desde a Convenção da Democracia em 91, quando chegam, dizem que têm que remodelar a justiça. Mas o que nós continuamos a ver é que a justiça continua sempre a mesma coisa. Não há uma revolução na justiça, não há uma modificação na justiça. E a ideia, errada ou não, de perseguição continua a haver. Então, um país como o nosso, pequeno como o nosso, mal estruturado, que precisa de investimentos estrangeiros, tem que ter uma justiça que funcione. Nenhum santomense, creio eu, que tenha o seu dinheiro vai querer investir num país que ele sabe que depois não tem uma justiça que o defenda. É preciso nós refletirmos sobre a democracia que nós temos. Acredito que São Tomé e Príncipe, pela sua pequenez, as coisas deviam ser mais fáceis. E não aconteceu, em comparação com alguns países de África. Mas, em geral, África é África. O pensamento do povo, do homem africano, é muito semelhante. O povo vive na miséria e uma pequena franja tentando viver à custa do povo e com uma aparência de uma governação que na realidade não é governação, é gerência da sua própria vida e dos seus familiares. É este o retrato falado do caminho até agora percorrido por São Tomé e Príncipe ao longo dos 45 anos de independência. Oscar Medeiros, RDP África, julho de 2020.